Abra sua Bíblia comigo, queridos. Evangelho de Lucas, capítulo 2, vai ser projetado aí, tá? Esse tema é bom, né? O que está escrito aí, irmãos? Feliz Natal, né? Estamos nos aproximando do Feliz Natal. Isso que o mundo diz, né? Feliz Natal, então Feliz Natal. Capítulo 2, verso 10 ao verso 20. Diz a palavra do nosso Deus. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta com faixas e deitada em manjedouro. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Verso 16, foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isto, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Aleluia. Pai, estamos diante da Tua palavra. Senhor, e ela por si só, ela já fala, Senhor. Mas nós precisamos ouvir a Tua voz. Pai, abençoa, Senhor, os ouvidos espirituais que estão atentos para ouvir a voz do Senhor. Que não seja eu, Senhor, aquele que há de ministrar, mas sim o Teu Espírito que habita em mim. Ajuda-me, Senhor, nessa ministração, pois eu também careço de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Te damos total liberdade. E não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é consagrado ao Senhor. Portanto, Senhor, tome a primazia e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, se eu lhe perguntar nessa noite, como é que está o seu preparo para o Natal? Como é que está o seu preparativo para o Natal? Talvez você vai me dizer: olha, pastor, eu já fui na Cadeg, já comprei lá o meu bacalhau, né? Foi baratinho, pastor, foi R$250 na promoção, né? Não, pastor, olha só, eu já comprei as frutas, já arrumei a mesa, já tem as bolinhas, está tudo piscando na minha casa. Pastor, está tudo perfeito. Talvez você diga isso: eu já comprei o Chester. Bom, eu queria saber de onde sai o Chester, porque ele só aparece uma vez por ano. Eu já comprei o Chester, já está tudo pronto para o Natal. Comprei presente para todos. Talvez você diria isso: pastor, já está tudo preparado, eu só estou esperando, ansioso, a noite do dia 24, já para a distribuição dos presentes, quem sabe ganhá-los também. Então, amados, é muito bom a gente pegar o nosso tempo e a gente fatiar o nosso tempo. A gente às vezes fatia o tempo, a gente tem um tempo para uma coisa, outro tempo para outra, a gente passa a vida fatiando e quando chega no final do ano a gente já assim: olha, agora eu vou fazer isso na casa de um, eu vou para a casa de outro, eu vou abençoar fulano. A gente começa a fatiar o nosso tempo. A gente fatia tanto ao ponto de mentir. Vou lhe dar um exemplo. Quantos anos passados juraram de pé junto que ia ler a Bíblia toda? Não levante sua mão, não. Não, esse ano eu leio a Bíblia toda. Dia 31 de dezembro, acabou, eu não vou comer mais docinho, eu vou emagrecer. Né? Você fez várias propostas.
Então a gente faz tanta proposta, a gente vai fatiando a nossa vida, o nosso tempo, jura que vai se dedicar mais à família, mais ao esposo, à esposa, aos filhos. São as promessas que nós fazemos. E esse ambiente de Natal, irmãos, ele nos leva a refletir sobre quem nós somos e que postura nós temos em relação a Deus e em relação à nossa família. É um tempo de reflexão. O Natal é uma das datas mais importantes na humanidade. Você vê que o comércio fica agitado, né? Você vê que o mês de dezembro é o mês de Natal, mas em novembro já começa a anunciar, já aparece o Papai Noelzinho aqui no canto da TV, já aparece um Chesterzinho, e eles começam já a anunciar porque é uma festa. E quando Jesus nasceu, que nós vimos aqui, houve uma grande comemoração no seu nascimento. Porém, o que a Bíblia não relata é a data deste nascimento. Não fala nada sobre a data. Os anjos comemoraram, festejaram o nascimento de Jesus. Os reis magos, eles festejaram. Então houve uma comoção, houve uma alegria. Os anjos trouxeram a notícia do nascimento do menino. Os anjos trouxeram uma notícia do nascimento do amor verdadeiro. Porque nasce Jesus, nasceu o amor verdadeiro, nasceu a salvação, nasceu o Senhor, nasceu o meu libertador, nasceu o Cristo. O nascimento de Jesus me traz o nascimento da minha fé. É o nascimento de quem eu sou hoje. Nasceu Jesus, irmãos. Nasceu o Salvador, aquele que nós precisávamos dele, aquele que você precisa, que a humanidade necessita dele, nasceu o Cristo. E no capítulo 2, do verso 10 ao 14, vai dizer, o anjo, porém, lhe disse, não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boas novas de grande alegria, que será para quem? Para aquele povo? Não, para toda a humanidade. Eu estou trazendo boa nova, que vai ser uma alegria para todo mundo, é que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, fazendo o quê? Louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. É a boa notícia do Natal. Nasceu Jesus. Jesus nasceu. O nascimento de Jesus, querido, é o nascimento do milagre. O nascimento de Jesus é o nascimento da libertação. É o nascimento do amor, é o nascimento do poder de Deus. Não foi um menino qualquer. Aquele que nasceu é o libertador da humanidade, aquele que veio nos libertar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Não é somente o nascimento de um menino, não é o que o mundo comemora. O mundo não sabe nem quem era Jesus. Eu sempre digo, se você fizer uma festa para mim, a primeira coisa que você tem que saber, Norivaldo, é quem sou eu. Irmã, você que nos visita, se você fizer uma festa de aniversário para mim na sua casa, você me conhece, irmão? Não conhece. Você tem que me conhecer, não tem, Alexandre? Porque se não me conhecer, você vai pegar uma festa de aniversário para o pastor Paulo, sem me conhecer, você vai botar um cachaçal. E eu não bebo. Eu não bebo. Ah, mas eu vou fazer uma bacalhoada. Eu não ligo para bacalhau. Você está entendendo? Então às vezes a gente faz as coisas num dia desse pensando, olha, isso tudo é para o aniversariante. Vamos lá, deixa a vida me levar, vida leva, não é isso? É verdade, irmão. Eu não estou brincando. Eu estou lhe falando uma verdade. Eu estou falando para você sobre o aniversariante. O aniversariante é aquele que, no dia da festa, ele fica do lado de fora porque tem um velho barbudo, todo vestido de vermelho, com um cinto no meio, parece um tomate cortado no meio, que está lá sendo exaltado.
Mas e o aniversariante? Aonde está o aniversariante? Aquele que viveu nesse mundo como homem. Aquele que sofreu tudo que um homem normal sofreria e muito mais. Ele sofreu em toda a trajetória de vida. Ele sofreu. Talvez ele, se você disser, olha, pastor Paulo, eu fui traído. Ele também foi. Ele também foi traído. E por alguém no qual ele confiava. Pastor Paulo, eu tenho sido muito humilhado no meu trabalho, mas ele também foi humilhado. Então o que você passa, o que você passou ou vem passando, ele passou como homem. Ele sentiu dor. Como homem ele sentiu sede. Mas como Deus ele é a água viva. Como homem ele teve fome, mas como Deus ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esse é o Jesus. O Jesus que nós cremos. Não esse Jesus do 25 de dezembro. Que eu não tenho nada contra você comemorar em família, até legal. Tirar esse momento de confraternização é muito bom. Mas faça desse momento um momento de reflexão. Quem você é em Cristo e quem Cristo é para você? Quem é Cristo? Aquele que veio, ele veio sentindo a maior dor que alguém poderia sentir na humanidade. A dor de carregar sobre si os meus e os seus pecados. Não há dor maior do que essa. A dor de estar na cruz. Nós só temos o perdão de Deus, querido. Porque esse Jesus, esse menino que nasceu, ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou e vivo está o Senhor para todos sempre. É o nosso Jesus. É o Jesus do meu Natal. O meu Natal não acontece 25 de dezembro. O meu Natal acontece no dia em que eu me rendi a Cristo, que eu reconheci Jesus como meu Senhor, como meu libertador. Ele nasce dentro de mim. Ali é o meu Natal. Você quer comemorar o Natal, meu irmão? Quer, irmã, comemorar o Natal? Então você anote o dia do teu nascimento em Cristo e faça uma festa nesse dia. Porque é o dia que Jesus nasceu para você. Ele nasceu, ele brotou. Não tem anistia para a conta de pecado, irmãos. Não tem negócio com pecado. Não tem parcela para pagamento. Não existe parcelar o pagamento do pecado. Toda conta precisa ser paga. Aquela que você adquire nessa vida. E a conta do pecado tem que ser paga. E ele pagou. Ele pagou um alto preço. Ele pagou essa conta por amor a nós. Para mostrar para mim e para você que ele é o Senhor da nossa vida. Não apenas o menino que nasce, mas um homem que cresce, um homem que vive, um homem que morre, um homem que ressuscita, um homem cujo sangue é precioso, o sangue que nos comprou. Esse é o nosso Jesus. Não é um menino qualquer. Existe a lei da ação e da reação, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui, nós prestamos contas a Deus. E Deus, ele deu o valor do pecado. Sabia disso? Que ele deu o preço do pecado, ele deu o valor. Quanto é que custa o pecado? Como diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado. Qual é o salário do pecado? O que ele diz? Quanto é que custa o pecado? Custa a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo destaca a graça de Deus em dar a vida eterna como um dom gratuito de Deus. Mas também ele mostra a seriedade do preço do pecado. Tudo isso ele mostra. Esse é o nosso Jesus, o Jesus do meu Natal, o Jesus do seu Natal, do nosso Natal. Porque mesmo que você não tenha um Chester na tua mesa, mesmo que você não tenha um bacalhau na sua mesa, se você não tiver nada na mesa, tem apenas o teu coração, irmão. Porque é só isso que ele quer. O que ele quer no Natal? O que Jesus quer de você? Somente a tua vida. É isso que ele quer. Olha, eu não quero bebida. Não gaste dinheiro comigo.
Se ele estivesse aqui agora, em carne e osso, falando para você, ele diria: meu filho, minha filha, não gaste dinheiro com isso. Não gaste dinheiro comigo, gaste dinheiro com você. Invista na sua vida espiritual. Gaste tempo com a sua vida espiritual. Me busque mais. Se dedique mais. Tenha temor a mim. Esse é o pagamento, esse é o preço. Essa é a festa do Natal. É oferecer ao Senhor o que há de melhor em nós. Amados, a morte é o preço justo pelo pecado. E é como um salário que cada um de nós, pecadores, merecemos. Esse é o salário. O pecado é um tipo de senhor. É um tipo de senhor que retribui aos seus escravos a morte como pagamento. Assim é o pecado. É como um senhor que domina. E após o domínio ele dá o pagamento. E o pagamento é a morte. Todo pecado que cometemos, querido, mata sempre alguma coisa na nossa vida. Há pecados que nós cometemos que têm a capacidade de matar uma família. Há pecados que nós cometemos que têm a capacidade de matar a nossa imagem. Apaga aquilo que nós conquistamos a vida inteira. Há pecado que nós cometemos que é capaz de apagar um amigo, Alexandre. É capaz de apagar um amigo. De destroçar uma família. Há pecado que mata a paz. Há pecado que mata a fé. Há pecados que matam o amor próprio. Então nós não podemos pecar. Não podemos pecar. Você pode dizer isso: eu não posso pecar. Muitos se esquecem que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. Muitos esquecem disso e quando cai no pecado só vê uma saída: continuar pecando. Não, agora eu vou continuar pecando porque eu vejo que para mim não tem mais saída. Eu já estou no poço, eu estou no final. Agora não há mais saída para mim. E acaba se escravizando, sendo escravo do pecado e vivendo para ele a vida inteira até que a morte chega. Como se não bastasse a morte espiritual, agora é a morte eterna. Muitos não creem que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nos arrependemos, querido, o sangue nos purifica de todo o nosso pecado. Deus te ama tanto que não tem nenhuma burrice da tua parte que foi cometida, nenhuma delas que tenha poder de arrancar de Deus o que Ele tem por você. Nenhuma burrice que você cometa tem o poder de lançar fora tudo que Deus tem reservado para a sua vida. Tudo que Ele tem reservado para você, nós adquirimos através do arrependimento. Aí nós nos arrependemos. E o que é esse menino Jesus que tanto se comemora dia 25 de dezembro? O que ele é capaz de fazer na nossa vida, irmãos? Arrependimento verdadeiro é concordar com Deus. Esse é o arrependimento verdadeiro. Ele está sempre certo e nós estamos sempre errados, ainda que você discorde dele. Nele não há erro. Ele estará sempre certo. Ele está certo. Eu volto a perguntar a cada um dos irmãos nessa noite: você está preparado para celebrar o Natal? Está preparado mesmo para celebrar o verdadeiro Natal? O verdadeiro nascimento de Cristo em você? Será que há algo em você que você olha e diz assim: não, isso parece que apagou Deus na minha vida? Parece que apagou o Espírito Santo e eu não sinto mais a presença de Deus. O que adianta passar o dia 24 para o dia 25 comemorando se dentro de você existe uma morte? Que adianta? Vamos ser realistas, irmãos. Eu volto a perguntar exatamente isso. Você está preparado para o Natal? O que será que a Bíblia fala sobre o Natal? Pastor, peraí, fala sobre o Natal? Sim, fala sobre o Natal. Sobre aquele que nasceria. Lá em Gênesis 3,15, ele já diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
Deus anunciou a solução para o pecado. O pecado, ele viria, querido. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente foi anunciado lá em Gênesis 3,15. Olha, eu tenho a solução para o pecado. A solução é Cristo. Não há outro caminho, não há outra solução. Essa é a solução para o pecado que foi anunciado em Gênesis. E que nós somos totalmente dependentes desse Senhor. A serpente foi esmagada na cruz. Na cruz do Calvário, o Senhor venceu em um ato que parecia o fim. Os que estavam de fora olhavam e diziam, agora morreu. Agora acabou. Tanto é que os discípulos foram embora, os abandonaram. Em nenhum momento estavam com ele. Os discípulos no caminho de Emaús, é algo tão estranho aquele diálogo. Quando Jesus se aproxima, eles nem reconhecem o próprio Cristo. E diz, você não sabe o que aconteceu? Olha o Cristo, ele morreu. Como assim? Mas não se lembraram de que ele havia anunciado que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Foi anunciado pelo próprio Cristo, ele já falou isso. Na cruz, irmão, ele venceu a morte. E todo aquele que crê nele, vence a morte com Cristo. Todo aquele que crê nele. Ele deixou registrado em João capítulo 11, verso 25. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim? Em quem? Naquele menino do Natal. Naquele menino do nascimento, naquele do nascimento. Quem crê naquele que nasceu? Quem crê naquele que nasceu dentro de você? Quem crê verdadeiramente nele não morrerá, mas viverá eternamente. Esse é o Cristo. É esse Cristo que eu creio. Quando o corpo morre, querido, as gordurinhas morrem. A carequice morre. Acabou, Alexandre. Morre. Morre a gordura, morre o botox, morre a escova progressiva. Olha eu defendendo a minha área aí, ó, cabeleireiro. Morre tudo. Quando o corpo morre, tudo isso morre. Mas o Espírito que está conectado ao Espírito Santo de Deus, esse jamais morrerá. Pode morrer esse teu corpinho bonitinho, querido, pode morrer tudo aquilo que você fez, que você plantou nesse teu corpo, isso tudo morre. Mas se o teu espírito está ligado no Espírito Santo de Deus, você tem garantidamente a vida eterna em Cristo Jesus. Vida eterna em Cristo. O Natal foi anunciado pelos profetas. Se você abrir a sua Bíblia comigo lá em Miqueias, nós não temos projetado aqui, irmãos, que eu esqueci de marcar. No capítulo 5, verso 2, olha o que Miqueias vai dizer, irmãos. Olha que coisa tremenda, como é que ele anunciou o Natal aqui. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ele anunciou o local onde nasceria quem? O Cristo, o meu Natal. O seu Natal, Davi. Foi anunciado por Miqueias. Vai nascer lá. E nasceu em você. Você pode dizer, Cristo vive em mim. Você pode dizer isso com convicção, meu irmão, Cristo vive em mim. Então, Feliz Natal para você. Cristo vive em mim. Isaías também, capítulo 7, verso 14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará o sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Foi anunciado que ele viria de uma virgem. Isaías anunciou isso. Também anunciou que ele seria rejeitado, e como ovelha muda, ele não abriria nem a sua boca. Como Isaías declarou no capítulo 53, verso 2 ao 7, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Bom, se não havia beleza, o que sobra? Fala comigo, feiura. Pode falar, irmão, sem brincadeira. Era assim que ele estava. Sem aparência, sem formosura,
E aí me pegam um Cristo, muito bom o trabalho do artista, colocam um Cristo na cruz, com o cabelo penteado, que nem eu como cabeleireiro, há 35 anos de cabeleireiro, não consigo fazer aquele penteado. Um penteado bonitinho do Cristo, uma boca maquilada, ainda me coloca, sabe o quê? Uma fralda. Não é assim? Ainda bota ele com uma fralda. Esse é o Cristo? Não é o meu Cristo do Natal. O meu Cristo do Natal, os seus ossos foram contados. Ele estava nu. Você entende isso? E olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Ele era desprezado. E dele, não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados, nossos erros, nossas mazelas. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, todos são todos, sim ou não? Então inclui você também. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha aí o pecado sobre ele. O pecado de nós todos sobre ele. Estava sobre ele o nosso pecado. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso foi anunciado por Isaías e assim aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu na cruz do Calvário. Exatamente isso que aconteceu com o meu Natal, o seu Natal. Aconteceu isso com aquele que nasceu. Foi levado à cruz. Zacarias anunciou que ele teria uma entrada triunfal em Jerusalém. Olha o que diz Zacarias 9:9. O que diz aí? Agora eu vou precisar deles. Eis que o seu rei vem até você, justo e humilde, montado em quem? Num cavalo alado? Não, num jumentinho, cria de jumenta. Olha o que Zacarias anuncia. Essa seria a entrada triunfal do nosso Jesus, irmãos. Aí eu olho para o presépio, sabe, irmão? Uma presepada. Aí eu olho para o presépio, está lá todo mundo arrumadinho, só falta botar, sabe o quê? Um poazon. Sabe o que é poazon? É um perfume. Só falta botar polo, Davi. Bota polo no menino. Sabe, bota couros, Alexandre. Eu sou chegado a couros. Só não compro, senão me arranca o couro. Então você coloca lá o perfume do outro menino, os bichinhos do lado. Tão bonitinho, irmão, uma cestinha. Bonitinho, menino deitado na cestinha. Deixa eu falar para você uma coisa, querido. Eu sei que essa mensagem vai para a internet. Hoje em dia, se uma jovem de 13, 14 anos, conversando uma com a outra, disse assim, seguinte, eu vou casar, mas eu sou virgem. O quê? Você tá maluca? Você tá louca? Que mundo você tá vivendo, mano? Qual é? Não tem gato pra tu, não? Vou te apresentar um Brad Pitt. Não é assim? 13, 14 anos? Como assim, virgem? Mas você imagina isso há mais de 2.000 anos atrás, irmã? Pensa comigo. Vamos viajar um pouquinho. Há mais de 2.000 anos atrás, uma jovenzinha, tranquila, talvez passeando. Aí aparece quem é para ela? Um anjo, Alexandre. Um anjo apareceu. A coisa parece que é simples, né, irmãos? Mas não é tão simples assim. Olha só, tem que fazer um anúncio para você, querida. Você dará à luz um filho. O que você acha, minha irmã, que aconteceu com essa jovem Maria? Ai, que bom. Mamãe vai ficar feliz. Papai então vai, e José? José te dá um jeito.
Vou conversar com o Zezinho e está tudo certo. Zezinho me ama. Aí foi feito o anúncio. Você já imaginou, Davi, chegar agora para o pai e para a mãe? Eu estou falando isso, Davi, há 2000 anos atrás. Aonde a cultura era o seguinte, apedreja. Não tem perdão. Apedrejamento, Alexandre. Era a sentença daquela menina. Eu fico imaginando, às vezes eu viajo um pouco, vocês me desculpem da minha viagem. Essa menina chegando para o pai, mamãe, papai, mamãe, é o seguinte, apareceu um anjo para mim e falou que eu estou grávida, eu vou engravidar e sim, vai acontecer. Como a senhora acha que aconteceu? Como é que foi essa recepção, irmãos? Eu não tenho a mínima ideia, mas não foram aplausos, não foi abraço, não foi beijo, não foi parabéns minha filha, não foi assim. Agora você imagina a notícia para dar para José. Vem cá, José, senta aqui, meu filho, eu vou contar uma história para você. Olha, um anjo apareceu e ele falou que eu estou grávida. Eu acho que o José, Davi, deve ter dado o nome a esse anjo de Ricardo. É o Ricardão. Não é possível. Foi assim, irmão. Uma coisa escandalosa para a época. Foi um escândalo. E esse homem, eu fico imaginando a preocupação dele ao ponto do anjo ter que ir ao encontro dele e falar, José, calma, você pode continuar seu casamento com Maria, porque olha, o que está no ventre dela é obra do Espírito Santo. Você acha que foi simples assim, irmãos? Hoje nós temos o conhecimento, olha, você conhece quem é o Espírito Santo, você sabe quem são os anjos, você sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus, mas naquela época não. Ele não tinha o acesso que nós temos. Se eu disser para você hoje, olha, Jesus vai voltar, sim, eu creio, porque está aqui escrito, mas ele não tinha isso que nós temos nas mãos. Aí, nasce a criança. Nasce aonde? Olha, não tem nenhuma hospedaria para o garoto, não. Vamos colocar ele aqui, não, entra aí nesse curral. Lá nos fundos. Tem um lugar chamado manjedoura. É onde os bichinhos comem. Ali você dá um jeitinho lá. Ajeita lá o bercinho do menino. Ah, tem umas babas de vaca ali, tem umas babas de animal, tem umas babas ali. Só limpar as babas direitinho e tal. Limpa direitinho, bota o menino ali. E o menino nasce ali. Com as vestes talvez rasgadas da própria mãe, que rasga e pega aquelas vestes, Alexandre, enrola aquele menino sem fraldinhas pampers, irmão. Não tinha fralda, não tinha nada. E aí aquele menino cresce, convive com os doutores da lei. Ele dá aula, sábio. Ali estava encarnado o próprio Deus. E o Natal continua, e o Natal caminha, e o Natal convive entre os homens. Ele está entre os homens agora. Ele está fazendo milagres, ele está multiplicando pães. Ele está fazendo o cego enxergar, surdos ouvirem. Está sendo aplaudido por uns e sendo chamado de filho de Beelzebul por outros. Uns o abraçam, outros escarnecem. Mas ali está o nosso Natal, sendo preparado, sendo pronto. O cordeiro estava sendo pronto para o matadouro. Pronto para o matadouro. Nenhum outro poderia substituir Jesus. Nenhum outro poderia ter tomado o lugar do nosso Cristo. Somente Ele poderia ter aquela posição de ser levado até a morte. E morte de cruz. Morte de vergonha. Estava ali nu. Fraldinha. Não tinha fralda pampers. Não tinha fraldinha. Ao ponto que a palavra do Senhor diz no Salmo 22, que os seus ossos foram contados. Como é que se conta ossos? Só se você estiver nu. Com roupa você não consegue ver um osso meu. Ainda disfarcei aqui a barriga. Você não consegue ver nada. E ali estava o nosso Jesus. O salmista anuncia que ele seria traído. Ele anunciou isso. O que diz aí o Salmo 41, verso 9? Está aí, irmão?
Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, anunciando aquele que queria trair Jesus. Até o meu amigo, olha, aquele que convive comigo, aquele que é meu amigo, que participa comigo, que viu os meus milagres, que viu os acontecimentos. Não era um ser qualquer, irmãos. Não era um ser qualquer. No Salmo 22, de 1 a 7, acompanhe comigo a palavra, por favor. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo o quê? Confiou no Senhor? Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Ele iria morrer. E Davi declara que ele seria transpassado. Olha o verso 11 ao verso 18, irmãos. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude, eu estou sozinho. Ninguém me ajuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão que despedaça e ruge. O que mais? Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam, transpassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sob a minha túnica lançam sortes. Mais de 1000 anos antes de Cristo, foi profetizado que lançariam sorte sobre as suas vestes. Sabe quem é esse Cristo? É o nosso Natal. É o nosso Jesus. Aquele que nasceu dentro de você, irmãos. Aquele no qual você um dia se rendeu a Ele. E Ele fez através do seu Espírito, Ele fez de você morada. E Ele diz para mim e para você: nunca vou te abandonar, filho. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na cruz, Ele dá mais uma demonstração do seu amor incondicional. Olha o que diz Lucas 23, verso 33 ao 34. Aí, querido, eu vou abrir aqui. No verso 23, capítulo 23, por favor, verso 33 e verso 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, olha as palavras dele, uma das palavras ditas na cruz, que para mim é uma das palavras mais tremendas que o Senhor falou na cruz: Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, Pai. Então, repartindo as suas vestes dele, lançaram sorte, exatamente como havia sido profetizado. Lançaram sorte sobre as suas vestes. O sangue de Jesus, querido, derramado na cruz do Calvário, abriu as portas para a salvação de todos aqueles que se rendem a Ele. As portas estão abertas. Você quer passar um bom Natal? Você que está me ouvindo pela internet, você quer ter um verdadeiro Natal? Não será dia 25. Não é a véspera dia 24. O seu Natal pode ser hoje e agora. Qualquer momento da sua vida, o momento que você abre seu coração, o momento que você se rende a Ele, em que Ele faz de você morada, ali começa o teu Natal. Esse é o nosso Natal. Ele vive, Ele está assentado à destra do Pai. Nosso Jesus está vivo
E eu creio que ele irá voltar. Você crê nisso, irmão? Eu creio que ele irá voltar. Eu creio nisso. E só está preparado para o verdadeiro Natal os que creem em toda a história da redenção. Se você não crê na história da redenção, é apenas um momento social, mas não o verdadeiro Natal. É apenas um momento social em que você passa com a família. Se você não crê nesse plano de salvação, na redenção, não é Natal. Ele nasceu, ele viveu, morreu, ressuscitou e vive está o nosso Senhor. E eu creio que em breve ele vai voltar. Ele vai voltar para arrebatar uma igreja. A igreja que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que creem no Natal verdadeiro. Ele vai voltar. Eu creio nisso. O Natal é a comemoração do nosso nascimento em Cristo. Nosso nascimento para a vida eterna. Haja o que houver na tua vida, querido, não abra mão do seu Natal. Não abra mão desse nascimento. Não abra mão desse dia. No dia que você se rendeu a Cristo, que você reconheceu que não há outro Senhor, não há outro caminho. Não abra mão disso. Fique firme, haja o que houver. Ah, pastor, estamos vivendo momentos difíceis, é muita luta. Não tanto quanto ele viveu. Não tanta luta quanto ele viveu. E ele foi até o final para que eu e você tivéssemos um feliz Natal. Ele foi até o final. Para dizer para mim e para você hoje, filho, filha, Feliz Natal para você. Feliz Natal. Esse é o Feliz Natal. Feliz Natal em Cristo. Em Jesus Cristo será salvo tu e tua casa, diz a palavra do Senhor. Em Jesus, olha o que é o Natal. O Natal ele muda, ele transforma. Querido, o nascimento de Cristo, ele pode mudar a tua família. Pode mudar a sua família. Mas um dia 25 de dezembro pode ser marcado por muitas coisas. Pode ser marcado por alegria, por choro, tristeza. Quem sabe uma bebedeira, irmãos? Quem sabe um adultériozinho? É dia 25. Está todo mundo bêbado mesmo, não é assim? Todo mundo alegre. Pode ser marcado por muitas coisas. Mas o verdadeiro Natal, ele marcou a sua vida de tal forma que hoje você pode dizer, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Porque um dia o Natal aconteceu na minha vida. Ele nasceu para mim. É tão tremendo, se eu começar aqui, a gente não terminaria esse culto hoje se eu começasse daqui do meu amado Norivaldo e fosse até lá atrás na irmã Marisa, só pedindo testemunho. Dá um testemunho do nascimento, dá um testemunho do teu Natal, Alexandre, dá um testemunho do seu Natal. Quantos testemunhos você teria? Irmã, você tem testemunho do seu Natal? Tem testemunho? Olha quantos testemunhos nós teremos. Pastor Maurício, tem testemunho do seu Natal? O dia que Jesus nasceu na sua vida? Tem, com certeza. Ele tem um testemunho do Natal, de como Jesus nasceu. Como foi o nascimento. O Natal envolve você saber o que precisa mudar na sua vida. Saber quem você é. O Natal envolve isso. Não pela sua história de vida, ou pela sua família, mas envolve quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. Há alguns sentimentos que acontecem, algumas atitudes que nós podemos ter no Natal. Há um sentimento de ameaça. Há um sentimento de ameaça, pastor? Sim. O nascimento de Jesus trouxe o sentimento de ameaça para Herodes. Que olha, nasceu o rei, não, ó, mais um. Não cabe mais um rei aqui. Não cabe mais, tem que matar esse rei. Esse vai ter que morrer. Ele olhou, querido, para a vida de Jesus e se sentiu ameaçado. Então no Natal tem muita gente que se sente ameaçada. Viver o Natal é deixar de lado o pecado. O Natal, o verdadeiro nascimento, quando Cristo nasce, ele ameaça o teu pecado. Ele ameaça aquela pessoa que você era. Ele ameaça a sua soberba. Ele ameaça, se você dava a volta nos outros, você agora está ameaçado. Não pode fazer mais isso. O Natal, quando acontece, Alexandre, ele é uma ameaça. Não pode mais ser o mesmo Alexandre. Nós somos ameaçados a não pecar mais. Então o Natal, ele traz isso, ele traz uma ameaça. Um sentimento de ameaça. O nascimento de Jesus em nós ameaça o adultério.
O nascimento de Jesus em nós ameaça a mentira. A fofoca é ameaçada. Assim como Herodes se sentiu ameaçado, quando Jesus nasce em nós, quantos de vocês, contando comigo, fomos ameaçados quando nós entregamos a nossa vida a Jesus? As pessoas até nos apontam até hoje. Olha, não faz isso que você é crente, hein? Olha o palavrão. Tu é crente, rapaz. Você é crente ou não é, irmã? É crente? Então não pode mais. Somos ameaçados. O nascimento de Jesus ameaça a nossa maneira de tratar os outros. O nascimento de Jesus muda o nosso falar, muda a nossa conduta. Sabe aquela piada engraçada que você contava? Aquela piada pesada. Certo? Eu não posso contar uma piada pesada, vou contar você uma piada pesada. O elefante caiu dentro da lama. Aí viu como é que você riu? Não teve graça nenhuma. A gente contava piada, falava tanta besteira. Muitos não se entregam ao Salvador e ainda matam inocentes, irmãos. Muitos não se entregam ao Salvador e por não se entregar, matam a família. Porque o pecado ele tem esse poder de matar as pessoas que estão ao nosso redor. Quantos pecados destruíram famílias, destruíram casamentos, destruíram a vida profissional. O pecado ele tem esse poder de matar. Muitos só olham o que vão perder. Fico olhando, não, mas peraí, eu tenho que viver o Natal na minha vida, mas como que eu vou viver o Natal? Eu vou perder o que na minha vida? Eu não posso perder, eu tenho esse pecadozinho de estimação. E se eu viver esse verdadeiro Natal, no qual você está falando, pastor, eu vou ter que deixar esse pecadinho de lado. Então eu prefiro o Natal do dia 25. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa. Porque esse verdadeiro Natal, não, pastor, eu não queria nem estar ouvindo isso. Eu não queria nem estar ouvindo essa palavra, porque agora eu não sei mais como é que eu vou comemorar o meu Natal. Mas você que está em Cristo, você sabe muito bem como você comemora o seu Natal. Dizendo, Senhor, muito obrigado pela vida que tenho. Obrigado porque o Senhor nasceu em mim. Obrigado, Senhor, porque eu não sou mais aquela criatura. Obrigado, Senhor, porque minha vida foi transformada por Ti. Obrigado porque meus pecados foram apagados. O Senhor me purificou de todo o meu pecado. Obrigado, Senhor, porque hoje eu pequei, hoje eu errei, mas eu lhe peço perdão. Eu tenho consciência de que o Senhor me purifica dos meus pecados. Eu tenho consciência que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu tenho consciência, por quê? Porque eu vivo o Natal. Eu vivo o Cristo. A indiferença com relação ao Salvador, irmãos. Lucas capítulo 2, no verso 7, eu já estou caminhando para o final. Lucas capítulo 2, verso 7, está aí? Tá. Olha aí, Lucas 2, 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu na manjedoura, por não haver lugar em nenhuma estalagem. Imagina o desespero de José, irmãos, para hospedar agora a sua mulher grávida. Imagina como é que foi essa história. Ele vai a um lugar onde se colocam os animais. E infelizmente muitos não têm no Natal por serem marcados pela indiferença. Muitos não vivem o Natal por isso. Pior do que ser contra o Evangelho, querido, é ser indiferente ao Evangelho. É ser indiferente a Cristo. Quem é contra decidiu ser contra. Quem é contra o Evangelho porque decidiu. Porém os indiferentes são as Maria vai com as outras. Os indiferentes vai de acordo com a ambiência. Eu costumo dizer que os indiferentes são como camaleão. Vive de acordo com o momento, de acordo com o ambiente. É assim que vive. Indiferença pode ser pior que a negação, irmão. Então, pensa comigo em tudo que eu estou lhe falando nessa noite. Só para nós concluirmos. Você tem dado o que para Deus? O que você tem dado para Deus? Ah, pastor, peraí. Pergunta lá ao meu pastor. Sou dizimista fiel. Não, o senhor está falando o que eu tenho dado? Eu tenho dado a minha oferta. Sou fidedigno aos meus dízimos. Pode perguntar lá ao meu pastor. O que você tem dado para Deus?
Se depender da sua vida, até onde você está pronto para ir por causa do Evangelho? Até onde você está pronto para ir? Você está preparado? Até onde vão o poder de Deus na sua vida? Até onde vai? Quantas pessoas olham para você desejando conhecer o Deus que você conhece? Quantas pessoas? Quantas pessoas já olharam para você esse ano, querido, dizendo: eu quero esse Cristo que você serve. Eu quero esse Jesus aí. Quantos? Quantos fizeram isso com você? Quantos olharam para você e disseram: olha, você verdadeiramente é um homem, uma mulher de Deus? Será que você está disposto a se doar pelo Natal? Você está disposto a abrir mão de uma vez por todas do pecado como resposta do teu Natal? Está disposto a abrir mão disso? Olha, eu quero abrir mão do pecado por causa do meu Natal. Será que você tem tempo de preparar tudo para viver o verdadeiro Natal ainda esse ano? Ainda dá tempo de você viver o verdadeiro Natal. Ainda dá tempo. Eu não vou convidar ninguém a vir aqui à frente. Vem, traga o teu pecado aqui à frente. Não, irmão. Quero não. Primeiro que pode ficar lotado, eu posso nem conseguir descer a escada. Ou não. Então não vou lhe fazer esse convite. Com certeza não vou fazer isso com ninguém. Mas pensa em quantos até hoje quiseram apagar o nome de Jesus. Quantos já pensaram em riscar Jesus? Os irmãos sabem que eu estou fazendo faculdade de filosofia, né, irmãos? Eu estive lendo, Davi, sobre Voltaire. Sabe quem é Voltaire? Não sei vergonha. Vou falar sobre ele. Ele é um filósofo francês. Ele disse que a Bíblia e o cristianismo seriam extintos em 100 anos. Olha a pretensão dele, Davi. 100 anos será extinto a Bíblia e o cristianismo. Apagar. Autoridade. Sabe o que aconteceu? Ele morreu em 1778. E o cristianismo está vivo. Sabe a prova disso? É você. A prova que o cristianismo está vivo, irmã, é você. É você, querido. Nós somos a prova que o cristianismo está vivo. E aonde era a casa desse homem, diz a história, que lá hoje tem uma sociedade bíblica lá, Davi. Que ironia, não? E o Friedrich Nietzsche, já ouviu falar em Nietzsche? Rapaz, eu estudei sobre Nietzsche. Aí estudando sobre Nietzsche, eu descobri algo, Davi. Que em 1882, ele fez uma declaração fatídica. Deus está morto. Ele falou isso. Ó, Deus está morto. Ele acreditava que com o desenvolvimento da ciência, seria a falência do cristianismo. E a ciência desenvolve, e o cristianismo, Alexandre, hoje vive da ciência para propagar o evangelho. Bom, né? Olha quantas coisas podemos falar daqueles que tentaram exterminar, acabar com o nosso Natal. E o que é pior ainda, o dicionário comunista, ele diz que a Bíblia é uma coleção de lendas sem nenhum apoio científico. Sabe o que aconteceu com o Muro de Berlim? Você lembra disso, Davi? Lembra, Davi é estudioso. Você lembra disso? Vamos colocar de pé, irmão. Vamos pensar um pouquinho em pé. Sabe o que aconteceu com o Muro de Berlim? Caiu. Caiu o comunismo, Davi. O comunismo caiu, irmãos. E o cristianismo, ele continua crescendo cada dia o cristianismo cresce. Cada dia você prega o evangelho e almas se convertem, porque o cristianismo, ele está vivo. Ele está vivo. Ao longo dos anos tentaram sepultar a nossa fé junto com Jesus. Porém, com a sua ressurreição, o cristianismo, ele se fortalece a cada dia. Todos os dias o cristianismo se fortalece. Então o nosso Jesus, ele vive, ele reina para todos sempre, e por isso eu posso dizer Feliz Natal para você. Você pode aplaudir o Senhor, irmão. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor.